do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler o texto e eu já vou comentar com você nesta noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, a partir do versículo 36. Hoje, de maneira oficial, estamos começando a semana da celebração da Páscoa. E o que é Páscoa? Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo. Tem nada a ver com chocolate. Apesar que nós gostamos de chocolate, não é verdade? Pelo menos eu gosto muito. Fica a dica para vocês. Vai que... Mas vai que cola, né? Então a Páscoa tem nada a ver com chocolate. A Páscoa dos judeus é uma Páscoa diferente daquela Páscoa cristã. O que a Páscoa dos judeus irá celebrar? A saída do povo de Israel da terra do Egito para a terra de Canaã, terra prometida. Ela tem um sentido da mesma Páscoa cristã. Ela tem um sentido, porque Cristo também veio para nos tirar da terra do Egito e nos levar à terra prometida. Mas a Páscoa em si cristã vai falar disso. Vai falar da morte de Cristo e vai falar da sua ressurreição ao terceiro dia. Então nessa semana, nós vamos nessa semana, eu estarei ministrando durante toda essa semana, até no próximo domingo, sobre o caminho que isso aconteceu. O que ocorreu nesses dias? Quais foram os encontros que Jesus Cristo teve nesses dias? Né? Vamos falar da morte, vamos falar da sua crucificação, vamos falar de quando ele vence a morte, vamos falar de Jesus também lá no caminho de Emaús, ele aparecendo aos seus discípulos, né? E hoje eu escolhi um texto para comentar com vocês, que vai mostrar a última oração que Jesus fez com seus discípulos. Está aqui nesse texto, versículo 36. Não foram com os 12, mas foi uma oração que Jesus Cristo fez com 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Vamos ler o versículo 36. Preste bastante atenção. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar a terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores.
Levantai-vos e vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Toda a igreja diga amém? Amém. Com seus olhos fechados, vamos orar. Senhor Deus e Pai, esta é a hora de nós ouvirmos a Tua palavra, é hora de sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nos faça sensíveis, a minha oração é essa, que o Senhor possa nos fazer sensíveis para ouvir Tua voz, para sermos ministrados e orientados pela graça e pelo Teu Espírito Santo. Venha nos abençoar nesta noite de uma maneira gloriosa, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Desocupa a sua mão, aplaude o Senhor e glorifica o nome de Deus nessa noite com bastante alegria. Exalte ao Senhor bem forte. A minha mensagem de hoje, ela é simples. Ela vai mostrar a oração de Jesus no Getsemane. A oração de Jesus lá no Getsemane. Quando Jesus foi ao Getsemane, quem não conhece, Getsemane era um jardim, um horto, que ficava no pé do Monte das Oliveiras. Um dia nós vamos conhecer lá. Quem quer conhecer lá um dia? Diga amém. Um dia nós vamos lá. Leandro, prepare os pacotes de viagem, porque nós temos que ir para lá. Amém? Eu estou falando sério, igreja. Quem está falando sério também? Diga amém. Vamos lá. Vamos pagando aí suaves prestações. Aí a gente chega lá, né? E quando tem o Monte das Oliveiras, a gente vai no Monte de Taipas, vai no Monte do Jarapá. Vamos lá, voltando. Monte das Oliveiras. No pé do Monte das Oliveiras tem um jardim, que é conhecido como o Getsemane. E Jesus, ele resolve deixar os seus discípulos do lado de fora, e ele escolhe 3 dos seus discípulos mais próximos. Que negócio de afinidade, de proximidade. Ele chama esses mais próximos, acreditando que eles estariam ao lado dele naquele momento, que era um momento difícil. Jesus já tinha cumprido toda a sua agenda. Ele já tinha cumprido toda a sua missão aqui na terra. Ele já tinha feito tudo que estava no roteiro, digamos assim, no script, digamos assim. O que faltava agora, pastor? O que faltava era um desfecho. Um desfecho aparentemente trágico, porque morre. E é estranho nós pensarmos em um Deus que morre, né? É estranho pensarmos em um Deus que morre na mão de pecadores, de pessoas, perante o pó que é o homem. Mas já estava escrito isso, digamos assim. Então o desfecho era esse, que ele morreria, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar para trazer vida, para trazer salvação, para pagar o preço na cruz do Calvário, para a remissão dos teus, de todos os nossos pecados, para que o homem tivesse acesso a Deus. Pois bem, ele vai nesse lugar. Ele vai junto com esses 3 discípulos. Vamos dar nomes: Pedro, Tiago e João. Repita comigo: Pedro. Mais perto, diga Pedro, Tiago e João. Os 3, cada um com uma característica, cada um com uma personalidade diferente, cada um com um jeito diferente de ser. Nós temos Pedro mais explosivo, sanguíneo, alguém mais que age sem pensar muito. E nós temos, por exemplo, João, que era alguém mais pensativo, alguém mais próximo, alguém que tinha um carinho, um amor, que demonstrava um afeto muito grande por Cristo. Esses 3 com as características diferentes, o que eles tinham em comum? Ser discípulos, sim, mas não só isso. Eles tinham em comum terem participado dos momentos mais íntimos de Cristo, terem participado de momentos mais secretos
Cristo enquanto ele viveu nessa terra. E também eles eram amigos de Cristo. Essa palavra amigo, queridos, a gente usa hoje com muita facilidade. Tem vários amigos, né? Hoje em dia as pessoas usam isso com facilidade. Você tem quantos amigos no teu Facebook? Eu tenho 2.000 amigos no meu Facebook, eu tenho 1.000 amigos no meu Facebook, tenho 500 amigos, mas são amigos mesmo? Será que são amigos mesmo? Às vezes nós temos lá, nem sabemos o nome da pessoa, talvez você encontra na rua, nem sabe quem é a pessoa. Eu estou falando de amizade. Quando eu falo amizade, eu estou falando de alguém que está com você ali num momento difícil. Eu estou falando de alguém que chega junto com você na hora que você precisa. Na hora que você erra e todos estão te acusando, ele vai estar do teu lado ali. Não é que ele vai ser parceiro do teu erro, mas ele não vai te deixar porque você errou. Quem está entendendo, diga amém. Eu poderia ficar aqui falando muito mais sobre amizade. E você sabe que Jesus, em todo o tempo, desde o seu nascimento, é que eu não tenho mais tempo para pregar, mas desde o seu nascimento até o seu momento de morte e ressurreição, ele nos ensinou. Aleluia. Diga para quem está no outro lado, Jesus sempre ensinou. Diga assim, em todos os momentos da sua vida, ele nos ensinou. Amém, Deus? Em todos os momentos, ele deixou uma lição. Cada milagre que ele fez, ele deixou uma lição. Cada pessoa que ele conversou, ele deixou uma lição. Cada pessoa que encontrou com ele, deixou uma lição. É tão bom você ter pessoas assim perto de você, que ela abre a boca e você aprende alguma coisa. Quem concorda, diga amém. Tem gente que é tão produtiva, que você senta do lado dela, 5 minutos de conversa, você aprende um monte de coisa com essa pessoa. Você aprende. É incrível, tem pessoas que você está ao lado dela e cada momento que você está do lado dela, cada coisa que ela te conta, você está aprendendo, está aprendendo. E Jesus foi assim. E qual lição ele deixou para nós aqui no Jardim do Getsemane? Eu poderia tirar muitas coisas, mas pelo meu tempo, e para não ser cansativo no meu discurso de hoje, vou falar de apenas 4 lições. Quantas lições eu disse? 4 lições. 1, 2, 3, 4. Que ele deixou lá no Getsemane. Para mim e para você. A primeira lição que ele deixou é que no momento nosso de dor, nos nossos momentos decisivos, nos nossos momentos de dor, teremos pessoas ao nosso lado. E mesmo assim, em alguns momentos, nos sentiremos sozinhos. Se tem uma dor, irmãos, é a dor da solidão. E uma dor ao quadrado é você ter pessoas ao teu lado e mesmo assim você se sentir solitário. Quem está entendendo, diga amém. Retomando, solidão é duro, é ruim demais. Mas a solidão ao quadrado é quando você tem pessoas ao teu lado e mesmo assim você se sente sozinho. Porque o texto vai mostrar que Jesus, ele estava no seu momento de maior dor. Aqui ele era humano, entenda isso. Aqui ele era humano. Ele tinha se esvaziado de si mesmo, assumido a forma de servo, a forma de homem. E aqui nesse momento ele sabia que horas depois ele morreria na cruz. Então aquele momento era o momento da angústia da morte. E ele chama os seus amigos e ele fala assim: vamos orar comigo, eu não estou bem. E os amigos, tá, vamos orar. E ele fala assim: dobra aqui os joelhos, eu vou orar ali, naquele cantinho ali. E os discípulos ficam aqui, Pedro, Tiago e João. Ele vem no cantinho daqui, ele dobra os joelhos aqui, ele começa a orar. Ele cai de joelhos, ele começa a chorar na presença de Deus. Ele começa a chorar na presença do Senhor. Ele está ali orando, concentrado na tua oração, está derramando a sua alma. E quando ele olha para trás, quando ele chega perto dos discípulos, ele pensava que os discípulos estavam orando, mas os discípulos, eles estavam
Eles estavam dormindo, diz a palavra do Senhor. Descaso com o sofrimento de Cristo. Nós precisamos tirar essa lição para nós, que em alguns momentos da nossa vida, as pessoas ao nosso lado, que você vai aguardar apoio, elas vão agir com descaso com você. O teu problema não vai atingir-nos. Isso é triste, irmãos, porque às vezes nós estendemos a mão para ajudar as pessoas nos momentos da dor delas, e nos nossos momentos difíceis as pessoas, elas não compartilham da nossa dor. Eu imagino Jesus lembrando quando Pedro estava afundando lá no mar, quando Pedro estava afundando no mar, e Jesus vai lá e estende a mão e coloca ele de pé. Eu imagino Jesus lembrando disso e olhando para Pedro ali deitado, dormindo, e Jesus chorando, queridos. Então Jesus volta para Pedro e vai falar com Pedro: ei, nem por um instante você pode vigiar comigo. Sabe o que ele estava dizendo? Você não se importa com o meu problema? Você não se importa porque eu estou aqui chorando e você está com descaso do meu problema, da minha dor? Isso é o próprio trabalhar de Deus, irmãos. O que estava acontecendo naquele jardim era o próprio trabalhar de Deus. Deus está trabalhando na tua vida. O que o Senhor quer te ensinar aqui nessa noite é que pode ser que as pessoas estejam agindo com descaso, pode ser que as pessoas estejam olhando para você e fazendo pouco caso do teu problema, da tua dor, do teu sofrimento. Só que Jesus, Ele também passou por isso, e Ele está com você no teu jardim do Getsemane para te ajudar naquilo que você precisa. O homem pode te abandonar, Jesus, Ele não te abandona no seu momento de dor. Amém, queridos? Você agora é a primeira lição que eu peguei nesse texto. Peguei para mim. Em alguns momentos difíceis, terei que passar sozinho. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A segunda lição que eu tirei desse texto, tem um momento no texto, existe um momento desse texto, que Jesus, sabendo o que iria acontecer, ele fala a seguinte frase para Deus: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, sem que eu beba. Eu já vou explicar esse pai, porque esse pai também é uma das lições que eu tirei do texto. Mas essa frase que ele diz: Senhor, que todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você sabe que isso daí é central na vida do cristão. O que Paulo disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Na oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ela é ensinada como nós devemos orar. E a oração do Pai Nosso é isso: Senhor, seja feita a tua vontade. Você observa que Cristo, quando Ele faz a sua oração, sabendo de tudo que Ele passaria, sabendo de todas as dificuldades, sabendo da morte, sabendo de todo o sofrimento, Ele ora também dizendo: Pai, que apesar de tudo que eu esteja passando, e também irei passar, que não seja feita a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita na minha vida. Que lição nós tiramos desta frase? Que em alguns momentos teremos um conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus para as nossas vidas. Diga para quem está perto de você: a vontade de Deus. Mais fé, diga: a vontade de Deus. É o melhor que pode acontecer em nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nós oramos isso. E nós oramos. Quem concorda, diga amém. Amém. Oramos. E sabe qual é o problema? O problema é quando esta oração começa a se tornar verdade em nossa vida.
enfia nos buracos, nos relacionamentos malucos. Às vezes a pessoa se enfia numa sociedade, às vezes a pessoa se enfia nos negócios, e ela ora: Deus, Deus, seja feita a tua vontade, Senhor. Aí Deus vai lá: é? Então a minha vontade é isso aqui, ó. E a pessoa começa a lamentar: Senhor, por que não deu certo? Imagina Deus lá em cima. Ele pede a vontade, e quando eu faço a minha vontade, ele não quer a minha vontade. As pessoas oramos: Senhor, eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. E Deus vai lá e tira um monte de coisas. Deus vai lá e fecha portas. Deus vai lá e faz com que coisas não dê certo. E choramos. Às vezes, como pastor, eu me pego orando, e daqui a pouco eu falo assim: Senhor, vamos fazer o seguinte, Senhor, esquece tudo que eu orei, apaga tudo que eu orei, Senhor, faça a tua vontade, porque a tua vontade, ela é boa, é perfeita, é agradável, e me faça entender que a tua vontade, Senhor, é a melhor para a minha vida. E ponto final. Não tem mais discussão com Deus. Às vezes queremos ensinar Deus, às vezes murmuramos, às vezes reclamamos, às vezes choramos, mas na verdade Deus está fazendo que a vontade dele seja feita na tua vida. Não se preocupe, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Vou repetir: a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Seja feita a tua vontade, Senhor. Que todavia seja feita a tua vontade. E é isso que nós precisamos aprender com Getsemane. Que a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Essa segunda oração, essa parte aqui, é a mais dura. Da minha mensagem é o momento mais duro, mais complexo. Que nós precisamos ter isso aqui no nosso vida. A terceira lição que eu aprendi no Getsemane, e eu quero passar para vocês, ele usa a palavra Pai nesse texto. Você prestou atenção aí? Vamos reler? Olha o que diz aqui, é o versículo. Que bagunça fez aqui, gente? Me ajuda aqui, querido. Eu estou com uma Bíblia aqui, essa tradução não está muito bacana. Deixa eu abrir aqui na minha outra tradução. Olha o que ele diz. Capítulo 26, é o versículo de número 42. Indo a segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Aqui no original, queridos, quando você lê no original esse texto, esse trecho, essa palavra ela não está nem em grego, ela vai estar em aramaico. Abba. Abba. Ele chama Deus de Abba, ele chama Deus de Pai. E essa ideia de Pai, ter Deus como Pai, pergunte para o seu irmão do lado: Deus é o teu Pai? Pergunte para ele. Lógico que é teu Pai, é lógico, é o nosso Pai. Quem concorda? É o nosso Pai. Essa ideia de ter Deus como Pai é outra ideia também complicada. Se Deus é Pai, me responda: por que Ele permitiu todo esse sofrimento com Jesus? E alguém vai dizer aqui: eu tenho filhos, eu não quero que os meus filhos sofram. E eu concordo com você, porque eu também tenho filhos, eu não quero que meus filhos sofrendo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas eu me recordo, queridos, que por muitas vezes eu não queria ir para a escola. E eu achava que a escola era um sofrimento para mim. Eu era criança. O que minha mãe fazia? Será que tem que ir para a escola? Ela queria o meu mal ou ela queria o meu bem? O meu? O meu? Tem um exemplo básico.
Deus de Pai, quando ele chama Deus de Pai, sabe o que ele está dizendo? Não importa o sofrimento que eu estou passando, ou o sofrimento que eu vou passar, o Senhor é o meu Pai. E o Senhor sabe o que é o melhor para mim. O Senhor sabe qual é o melhor. O Senhor tem um plano para a minha vida. A lição de ter Deus como Pai é isso. Eu entendo que apesar da luta que eu estou passando, Deus, Ele é o meu Pai. E Ele não deixou de ser meu Pai por causa do meu sofrimento. Não é porque Deus permitiu o pneu do meu carro furar. Não é porque Deus permitiu o telhado da minha casa cair. Não é porque Deus permitiu uma doença na minha casa. Não é porque Deus permitiu um sofrimento financeiro na minha vida. Não é porque Deus permitiu uma traição na minha vida que Ele deixou de ser meu Pai. Ele continua sendo meu Pai. E Ele continua tendo um propósito estabelecido para cumprir na minha vida. Ele é o teu Pai. Não importa o que aconteça, Ele é teu Pai. E Ele sabe o que é melhor para você. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Deus? Amém, queridos? Quem pensa parecido com isso aqui é Jó. Jó tem uma ideia parecida. Porque Jó, no seu momento de maior sofrimento, ele fala: o meu Redentor está vivo, meu Pai está vivo, e a qualquer momento Ele vai me ajudar e vai mudar a minha história. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele é um Pai, e Ele é um Pai que sempre está conosco. Diga isso para quem estiver perto de você: Deus é o nosso Pai, e Ele sempre estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Onde que estava Deus quando Jesus estava na cruz? Estava lá. Onde que estava Deus naquele momento que aquela mãe perdeu o filho? Estava lá com aquela mãe. Onde estava Deus naquele momento que aquela pessoa tomou um tiro? Estava lá com aquela pessoa. Tem coisas que eu não entendo, só que mesmo assim Ele continua sendo meu Pai. E mesmo assim eu não vou negar o nome dEle. Mesmo assim eu vou permanecer na presença dEle, porque Ele tem o melhor para a minha vida. Amém, queridos? Se você tem coragem disso também, levanta a sua mão, glorifique e exalte o nome dEle nessa noite. Aleluia! Aplauda o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto não lhe venha a vida, todavia me alegrarei no Senhor. Continua sendo meu Pai. Eu vou encerrar agora, por causa do tempo, a quarta ideia, a quarta lição que nós tiramos aqui da história do Getsemane, e aqui fecho minha mensagem. Tem coisas, entre aspas, duras, difíceis, complicadas, que teremos que passar, para que a vontade e os grandes projetos do Senhor aconteçam na nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. Umas coisas difíceis precisaremos passar. Eu quero encerrar minha pregação nesta ideia. Tem coisas que, por mais fiel que eu seja a Deus, ou tente ser, tem problemas que eu vou ter que passar. Porque serão experiências que eu terei com Deus. Amém. Na verdade não são problemas, deixa eu corrigir, são experiências que eu terei com Deus. Amém. São momentos em que Deus Ele vai se revelar para mim. São momentos que eu vou adquirir aquilo que eu chamo de uma maturidade espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ser maduro. É ruim demais lidar com crente infantil. É ruim, queridos. Porque para ele é um para-raio de problemas. Na verdade não é isso. Para ele tudo está ruim. Para ele, eu vou desistir, eu vou largar. É difícil lidar com pessoas assim. Porque ele só abre a boca para murmurar. Agora, a partir do momento que nós tivemos uma maturidade espiritual, nós começamos a entender que na verdade não são problemas, na verdade é uma experiência que eu estou tendo com Deus.
E eu vou vencer, como está lá em Efésios capítulo 6, não lutando contra a carne ou sangue, mas eu vou vencer dobrando os meus joelhos, clamando a Deus, porque o meu Redentor, Ele está vivo, Ele é meu Pai, Ele vai me ajudar nos meus momentos de maior necessidade. A minha oração nessa noite é que nós possamos ser mais maduros. A minha oração nessa noite é que possamos aprender aqui com a experiência do Getsemane, que ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que os problemas sejam grandes, Deus tem um projeto maior, e esse projeto maior, ele vai acontecer em nome de Jesus. Todos podem aplaudir e exaltar a Deus nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor. Algumas coisas difíceis que nós teremos que passar, não tem como escapar. Diga assim para quem está perto de você: temos momentos difíceis que teremos que passar. Diga assim: não tem jeito, mas Deus, Ele estará conosco para nos dar vitória, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez e exaltar o Senhor. Você consegue dar glória a Deus aí, não? Amém, queridos. Ele estava ali, irmãos. Aqui eu já encerrei minha pregação. E Ele estava ali para cumprir a vontade do Pai. Ele estava ali porque depois daquele momento, daquela experiência, algo grande iria acontecer, que era a salvação da humanidade. Isso inclui você, inclui nossa casa. Tem coisas que hoje nós não entendemos. Teremos que passar. E quando você estiver passando por esses momentos difíceis, permaneça fiel a Deus. Permaneça firme na presença do Senhor, porque a tua lágrima hoje ela será transformada em um grande testemunho de vitórias, em nome de Jesus. Receba essa palavra sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus cumpra o querer e a vontade dele na tua história, em nome de Jesus. Quantos podem exaltar e glorificar ao Senhor? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que essa palavra abençoe a tua vida nessa noite. Eu quero orar por você agora. Convido você a ficar em pé nesse momento. Nós vamos fechar os nossos olhos agora.